Bom, galera, continuando então, vamos falar sobre as ondas de rádio. Então, agora a gente vai entrar mais em detalhes em alguns tipos de ondas eletromagnéticas. Então, vamos começar com as ondas de rádio. As ondas de rádio, elas são originadas, né, gente, por causa de uma corrente elétrica alternada que é instalada, né, numa estação de rádio, onde vai gerar um tipo de onda. Essas ondas de rádio têm frequências muito baixas, ó, de até 10 elevado a 12 Hz, tá? Essas ondas de rádio são geradas por osciladores eletrônicos instalados geralmente em lugar alto, que são as antenas. E para atingir uma região maior, então, por isso justamente que as antenas ficam nas partes mais altas da cidade, tá? A gente emprega-se então o termo ondas de rádio para as micro-ondas. Então, essas são chamadas de micro-ondas porque elas têm um comprimento de onda um pouquinho mais baixo, o valor dele, tá? Mesmo assim, ainda dá uma diferença entre a onda de rádio AM e a onda de rádio FM, tá? Ainda dá uma diferençazinha aí, tá? Que a gente chama de ondas curtas, a de onda AM e as de ondas longas, a FM, né? Vamos passar. Ó, uma antena transmissora, ela é submetida a uma corrente alternada, ela gera essas ondas de rádio. As ondas de rádio, então, de frequência entre 10 a 4 e 10 a 7 Hz, são bem refletidas facilmente pela ionosfera. Então vamos lá, galera. A gente tem umas camadas, né? As camadas atmosféricas. E essas ondas de rádio, quando elas batem nessa camada que se chama ionosfera, elas são refletidas de volta para a superfície da Terra. Então, ou seja, é como se elas espalhassem, é como se a camada da ionosfera espalhasse essas ondas de rádio, de maneira que elas vão atingir os aparelhos que estão na sua casa, tá? Então você vai conseguir captar essa onda, tá? Mesmo a grandes distâncias. Bom, aí o que acontece? Elas têm um comprimento de onda muito grande, né? E pode se difratar. Então, difratar é que elas conseguem contornar alguns obstáculos. Não são todas as ondas, tá, galera? Principalmente, por exemplo, se tiver uma cadeia montanhosa entre uma antena e a sua casa, dependendo da onda, ela não vai conseguir contornar essa cadeia montanhosa e chegar até a sua casa, tá? Então isso vai depender do comprimento de onda, da frequência dessa tipo de onda de rádio que vai estar se propagando, tá? Então, diferente, né, das ondas de televisão, que vai falar daqui mais para frente. As ondas de TV, essas antenas que a gente tem nas cidades, normalmente, elas não vai fazer muita diferença se você coloca elas numa parte mais alta, não. Por quê? Porque a comunicação, a interação que acontece com as ondas de televisão, elas precisam de um satélite, tá? Ó lá, com frequência de mais ou menos 10 elevado à oitava Hz e comprimento de onda de 1 metro, temos as ondas de TV, as quais não são refletidas pela ionosfera. Então não vai fazer diferença se a antena fica um pouquinho mais alta ou um pouco mais baixa em relação à cidade, tá? Então, para serem captadas, então são necessárias estações repetidoras. Então, o sinal sai da televisão, sai da estação de televisão. Esse sinal, né, através de uma onda eletromagnética, vai até o satélite e o satélite que vai esparramar isso para a cidade ou para o Brasil todo, não sei, né? Dependendo da situação, pode ser até para o Brasil inteiro. Então, os satélites, eles são importantes na área de comunicação, mas principalmente nas ondas de televisão, tá? Diferente das ondas de rádio. Então, observe que algumas frequências de TV podem coincidir com uma frequência de FM, porque como a frequência da FM é um pouquinho mais alta do que a frequência das ondas de rádio, então das ondas AM, então o que acontece? Uma televisão pode captar uma frequência, um som, né, de uma onda de rádio, como também uma onda de um aparelho de rádio pode captar um sinal de uma televisão, nada impede, tá? Bom, agora vamos falar sobre a telefonia celular, que também utiliza a onda eletromagnética. Então, a telefonia celular é uma tecnologia usada para conseguir melhores resultados no emprego das frequências de rádio que se encontram disponíveis, ou seja, aquelas que não são usadas pela TV ou pelas estações de rádio. Então, as frequências são utilizadas a distâncias relativamente curtas.
Então já precisa de, né, já o distanciamento aí no caso das ondas de telefonia, elas já tem que ter um pouquinho de diferença entre o valor da frequência que é usado para rádio e tem que ter o valor diferente mesmo da frequência usada pela televisão, para poder não ter interferência, tá? Então essas ondas, a telefonia celular, ela já vai precisar de ter mais antenas, diferente das ondas de rádio e de televisão, né? Porque como a telefonia celular trabalha com uma frequência um pouquinho mais baixa, que a gente está vendo ali, o que acontece? Vai precisar de ter mais antenas. Então, o que a empresa de telefonia faz? Ela monta tipo que ele chama aqui de célula, tá? Aí essa célula é tipo de um aqui hexagonal. Então, se você reparar aqui, ó, cada hexagonal tem uma antena. Então, vamos supor que você está passando numa rua, tá? E essa rua, se ela for muito comprida, muito, né? Você vai ter que ter várias dessas antenas próximas para que você consiga captar essa onda, essa antena, e você consiga ter o sinal de transmissão dessa onda de celular, tá? Então, o que acontece? Essa onda, essas antenas de telefonia, elas estão lá para poder retransmitir o sinal de telefonia. Se você não tiver o sinal de telefonia, você não consegue fazer ligação, você não consegue acessar a internet. Então, como as ondas são muito curtas, a gente precisa ter mais antenas de telefonia do que as outras ondas de rádio e televisão, tá? E à medida que você vai andando, você vai conectando automaticamente essas antenas, ó. Assim, as células próximas podem usar uma mesma frequência sem que haja interferência. Uma vez feita a ligação, o usuário pode se deslocar para qualquer ponto que a mudança de uma célula para outra ocorrerá de forma automática, tá? Bom, vamos falar das micro-ondas agora, né? As micro-ondas são geradas em válvulas eletrônicas especiais. A sua vantagem sobre as ondas de rádio é que, devido às altas frequências, pode carregar mais informações, já que a quantidade de informação transmitida é proporcional à frequência. Então, ela é uma radiação não ionizante, ou seja, ela não arranca elétrons de átomos, tá? Então, ou seja, ela não é nociva. Seus efeitos são estritamente térmicos, o que não altera a estrutura molecular do material, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou explicar o forno micro-ondas que utiliza esse tipo de ondas aí, tá? Ó, chegou. Então, como que funciona o micro-ondas, galera? Ele vai emitir uma onda que tem uma frequência, né, entre 2,45, olha lá, uma frequência de mais ou menos 2,45 vezes 10 a nona Hz, tá? Como a frequência é um pouco alta, quer dizer que o comprimento de onda dessas ondas é baixo. Por isso que é chamado de micro-ondas, porque tem um comprimento de onda baixo, mas a frequência é um pouquinho alta. Aí o que acontece? Essas micro-ondas, elas vão fazer, né? Elas vão começar a movimentar, a aquecer o alimento. Por quê? Porque essas micro-ondas, elas fazem as moléculas de água se agitarem. E as moléculas de água se agitando, o alimento esquenta. Então você pode ver que todo alimento tem água. Então todo alimento ele vai ser aquecido no micro-ondas, sim, funciona assim, tá? Funciona desse jeito, galera. Ok? Então o micro-ondas, né? Ele aquece a molécula de água do alimento para poder aquecer o alimento, tá? Faz elas agitarem, se movimentarem. Não pode levar qualquer tipo de material no micro-ondas, tá? Porque, como a frequência é um pouquinho alta, ela pode arrancar algumas estruturas do corpo, por exemplo, do alumínio, tá? Isso pode transferir esse alumínio para o alimento, e o alumínio, quando você ingere o alumínio, muito alumínio, pode ser prejudicial à saúde, tá? Bom, e o radar? Como é que funciona o radar? Por emissão e reflexão de micro-ondas, olha lá. Então, reflexão é quando a onda bate e volta. Então, o radar, sonar, né? Só que o sonar, ele utiliza uma onda mecânica, diferente do radar. O radar, ele emite uma onda eletromagnética, ela bate no obstáculo, volta, então ali você consegue captar qual distância que está o obstáculo, tá? Dá para a gente poder saber se tem alguma coisa movimentando naquela região. Então, esse radar
ele é muito importante também na área de navegação, tá? Enquanto que o sonar também o radar também, tá? Só que radar, onda eletromagnética, e sonar utiliza onda mecânica. Bom, vamos falar agora do infravermelho. Bom, tudo que tá, né, tudo que tá quente, tudo que tá vivo, né, vamos falar assim, tudo que tá vivo, está emitindo uma radiação. E essa radiação é chamada de infravermelho porque ela é emitida numa certa faixa de frequência e de comprimento de onda. Então a gente dá o nome para ela de infravermelho. Então olha lá, cerca de 60% da radiação emitida pelo Sol situa-se na faixa do infravermelho. Essa radiação é originada da agitação térmica das partículas que constituem os corpos. Em decorrência dessa agitação, as cargas elétricas dos átomos e moléculas oscilam e emitem radiação eletromagnética. Geralmente está associada ao calor. Os raios infravermelhos desempenham um papel muito importante na natureza. Eles são responsáveis pela troca de energia térmica através do espaço, inclusive no vácuo. O transporte de energia necessária para a vida, por exemplo, do Sol até a Terra, ocorre unicamente através das radiações infravermelhas. Então, o que acontece? A luz que vem do Sol, gente, ela tem uma parte dela que é a luz visível, né? Dentro dela a gente tem a parte do calor, né? A parte térmica que envolve esse infravermelho, tá? Nós temos também a parte que vem com o ultravioleta, tá? Que já dependendo da situação, é nocivo, né? A saúde do ser humano. A gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, do ultravioleta, tá? Então, olha lá. Então, o infravermelho, né? Quando você utiliza, quando a gente vê em filme óculos de infravermelho, quando a pessoa está captando aquele óculos, ele capta a radiação infravermelho. Qualquer ser vivo, né? Qualquer ser vivo que tenha o sangue quente, ele emite essa radiação infravermelho. Então, se você tiver um dispositivo que capta isso, você consegue, então, transformar aquilo não numa imagem, mas pelo menos num vulto, tá? E a gente antigamente, né, antes quando a gente passava transmissão de dados de um celular para outro, transferir música, transferir alguma foto, antigamente utilizávamos o infravermelho, depois veio o Bluetooth, né? Então, primeiro foi o infravermelho, que era a transmissão de dados através de uma onda que tinha uma certa frequência que estava limitada ali naquela faixa do infravermelho lá no espectro eletromagnético, tá? Até hoje os controles remotos, eles utilizam esse infravermelho, tá? Onde uma onda eletromagnética com uma certa frequência vai ser emitida e ela vai ser captada pela televisão, né, de maneira que vai mudar os canais, tá? Bom, aí a luz visível, vamos falar um pouquinho mais dela, né? É essa parte aqui, ó, que está nessa parte aqui do espectro eletromagnético, né? Ela é uma onda eletromagnética que ao penetrar nos nossos olhos, sensibiliza a retina e provoca a sensação de visão. Essas ondas, como qualquer outra radiação eletromagnética, são originadas por cargas elétricas oscilantes. Claro, uma onda eletromagnética tem que ser originada por cargas elétricas oscilantes, né? Bom, no início do século XIX, galera, foi realizada uma experiência, né, muito importante aí no ramo da física, que descobriu-se que quando uma onda atravessa duas fendas, né, as duas partes da onda se curvam, dando origem a duas novas ondas que, quando se encontram, sofrem uma certa interferência, tá? Essa, galera, foi a experiência de Young. E ela foi muito importante para poder provar que a luz, ela não é formada só por matéria, por partículas. Ela é formada também, né? Ela nada mais é do que uma onda também. Aí deu origem à física moderna, né? Para poder estudar essa parte que relaciona a luz como sendo uma onda. Então aqui mostra o experimento que ele fez. Ó. Ele emitiu uma luz, fez dois buraquinhos aqui, duas fendas nessa parede. Aí essa onda contornou, passou pelo buraquinho e ela se difratou então, porque ela passa pelo orifício ali, e a gente dá o nome de difração. E ela vai dar origem a outras duas ondas, né? Então aqui era uma onda só. Quando passou pelos dois buraquinhos, deu origem a duas ondas. E essas duas ondas começam a interagir, de maneira que uma pode causar interferência na outra. Então foi daí que eles perceberam que a luz, porque isso aí era previsto acontecer só com ondas, galera. Principalmente ondas mecânicas, né?
Aí depois, com esse experimento mostrando que a luz, que é uma onda eletromagnética, também sofre essa interferência, também sofre essa difração e também sofre isso, eles perceberam então que a luz também ela era uma onda, coisa que antigamente não era, né? Eles não tinham esse estudo ainda. Aí foi esse Young que conseguiu comprovar isso. Bom, então na experiência são utilizados três anteparos, o primeiro composto por uma fenda, onde ocorre a difração da luz, incidida, o segundo com duas fendas postas lado a lado, caso novas difrações. No último, então, são projetadas as manchas causadas pela interferência das ondas. Então foi aí que eles perceberam que a luz é uma onda. Então esse experimento, considerando um dos mais belos e importantes experimentos da física, provou a natureza ondulatória da luz, galera. Bom, então até aqui a gente estudou as ondas, né, as radiações, as ondas eletromagnéticas, que não eram ionizantes, né, que são aquelas ondas que tinham frequência baixa, que é o caso de micro-ondas, que é caso da luz visível, né, que é caso, por exemplo, das ondas de televisão, das ondas de rádio. Elas não são nocivas, né, as ondas de celular. Pois é, a partir de agora a gente vai estudar um certo tipo de ondas, que são chamadas de ondas radiações ionizantes. O que elas podem fazer? Elas podem arrancar elétrons dos átomos, tá? Isso pode causar, por exemplo, num ser humano, ela pode arrancar isso, pode causar alguma deformação no corpo, né? Ou até mesmo futuramente um câncer, desenvolver alguma coisa assim. Então, eu estou falando de um tipo de radiação que é basicamente nociva. Então, por exemplo, nós temos ali o ultravioleta, depois nós vamos falar do raio-x, nós vamos falar da radiação gama, tá? Então vamos começar falando sobre o ultravioleta. Então, se vocês já perceberam, agora a gente já passou por essa parte aqui, ó. Antes a gente estudou essa parte, esse tipo de ondas aqui, e agora a gente vai estudar para esses tipos de ondas que estão à esquerda do espectro da luz visível. Ou seja, são as ondas que têm frequência maiores, tá? Então agora a gente vai começar a estudar esses tipos de ondas que são ionizantes. Ó. Então a radiação ultravioleta é uma radiação ionizante que tem um comprimento de onda menor que o da luz visível, né? Do que a luz violeta, claro. Mas porém vai ter uma frequência muito alta, viu, galera? O Sol emite grande quantidade de radiação ultravioleta, cuja maior parte é absorvida na atmosfera superior pela camada de ozônio. Então, a camada de ozônio tem a função de filtrar esses raios que chegam do Sol, né? Então, vai filtrar esses raios ultravioletas. A gente vai ter, daqui a pouquinho eu vou te falar, UVA, UVB. Tem um é mais forte do que o outro, um é mais nocivo. Então, a camada de ozônio tem que bloquear esse raio, tá? Vamos lá, então. Essa radiação, gente, ela ocasiona também na pele humana uma pigmentação escura. Então, ou seja, quando você faz o bronzeamento, você precisa de ter essa luz que está basicamente na faixa do ultravioleta. Porque como ela tem uma frequência bem determinada, é essa frequência dessa onda que vai estimular, né, as células da pigmentação do nosso corpo. Então não adianta você querer se bronzear usando uma luz que não tem esse ultravioleta, tá? Não adianta você querer bronzear numa lâmpada que você tem na sua casa, uma lâmpada que emite uma luz branca, não tem como. Você precisa de ter uma luz ultravioleta. Então, como o sol tem ultravioleta dentro dele, por isso a gente faz o bronzeamento na praia, quando você deita na praia, quando você deita no sol, tá? Lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de vapor de sódio, elas também têm um pouquinho de radiação ultravioleta. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um bronzeamento artificial, você tem que utilizar esse tipo de lâmpada, porque é esse tipo de lâmpada que vai soltar, que vai emitir essa radiação ultravioleta, tá? Então, dá para você fazer o bronzeamento artificial com esse tipo de lâmpada também. A radiação ultravioleta é fundamental para o crescimento das plantas. Então, por exemplo, a gente não precisa da luz do sol para poder as plantas fazer a fotossíntese. Então, é porque elas precisam desse raio ultravioleta para poder estimular a realizar a fotossíntese, tá? Bom, e aí o que a gente faz para proteger? Já que a camada de ozônio está sendo destruída, o que a gente faz para proteger de queimaduras? A gente usa o protetor solar.
Qual que é a função do protetor solar? Ou ele absorve essa radiação ultravioleta, ou ele tem que refletir essa radiação ultravioleta que está chegando no seu corpo. Para isso, a gente precisa de produtos químicos. Então, olha lá, para proteger a pele da radiação ultravioleta, é preciso o uso de protetores solares, que pode ser de dois tipos. Aqueles que, por conterem compostos orgânicos, como o óxido benzeno, então esse tipo de composto químico, ele absorve essa radiação, tá? Ou então a gente vai ter que usar aquele produto, né, que tem que refletir a radiação ultravioleta, né? E isso é feito através de materiais opacos, né, como dióxido de titânio ou óxido de zinco. Esses materiais, esses elementos químicos, eles refletem a radiação ultravioleta. Então, tipicamente, materiais absortivos são chamados de bloqueadores químicos, já os materiais opacos e de bloqueadores minerais ou físicos. Então, são chamados de bloqueadores minerais ou físicos. Então, é assim que é feito, né, o protetor solar, para proteger das radiações. Bom, vamos falar agora sobre o raio-x. Então, quando você quebra o pé, quando você sofre um acidente, né, que você percebe que quebrou alguma coisa, você tem que ir no hospital para poder fazer um raio-x. Então, o raio-x ele vai te mostrar a estrutura óssea do seu corpo. Então, o raio-x ele tem uma frequência bem determinada, que, devido à presença do cálcio nos ossos, o cálcio ele absorve essa radiação X de forma que vai projetar uma imagem numa chapa preta, né? Você vai projetar a imagem dos ossos, então. Então, é assim que funciona. Então, o raio-x funciona devido, né? É um raio que vai ser emitido numa certa frequência, num certo comprimento de onda. Justamente por essa frequência é que o cálcio consegue absorver esse raio-x de maneira que vai projetar uma imagem, tá? Então é assim que o raio-x funciona. Como ele tem uma frequência alta, pode ser nocivo à pessoa. É lógico que você quebra o pé uma vez, né? Não é toda hora que você quebra o pé que você vai lá no hospital tirar raio-x, né? Então, pra gente que vai lá uma vez ou outra, pra gente não causa muitos danos, não. Mas pra pessoa que trabalha lá, trabalhar lá tirando esse raio-x lá, pessoal, a pessoa tem que usar proteção, tem que usar uma roupa de chumbo, porque o chumbo ele reflete isso aí, ele absorve de maneira que não vai atingir seu corpo, tá? Bom, então os raios-x foram descobertos em 1895 pelo físico alemão aí, ó. Eles têm frequência alta e possuem muita energia. Então, a frequência, quando a raio tem muita alta frequência, galera, ele tem muita energia. Isso que determina que se ele é capaz de atravessar, né, por exemplo, o corpo humano. Então, são capazes de atravessar muitas substâncias, embora sejam detidos por outras, principalmente pelo chumbo. Então, o chumbo bloqueia eles aí, não deixa eles passar, não. Por isso que a pessoa, quando você vai tirar raio-x, a pessoa que trabalha lá tem que usar uma roupa de chumbo. Quando os raios-x passam através da matéria sólida, líquida ou gasosa, ionizam átomos e moléculas, principalmente por causa da presença do cálcio, tá, gente? Então, eles possuem alto poder de penetração e são altamente ionizantes e afetam a estrutura celular, tá? Então, é perigoso, nocivo. Bom, nos conhecimentos, né? Nós conhecemos as aplicações do raio-x na medicina, em radiografias, em curas de certas moléstias, mas eles têm muitas aplicações na técnica e na pesquisa e na física, galera. Eles contribuem para o conhecimento, né, da estrutura da matéria e por muito deles se consegue provar a estrutura reticular dos cristais. Então, na mineralogia, a aplicação dos raios-x é tão intensa que foi criada dentro dela uma especialização chamada de ótica cristalográfica, que trata das propriedades dos cristais revelados por raio-x. Então, o raio-x não é só usado quando você quebra, que você vai lá e tira um raio-x, não, para tirar a chapa do pé onde você quebrou. Ele é utilizado em outras partes também, principalmente nessa parte da mineralogia, para estudar os cristais, galera, tá? Muito importante também. Bom, a radiação alfa e beta vai ficar para a próxima videoaula que eu vou falar. Ok, galera? Então, até a próxima, falando sobre a radioatividade agora.